Palavra de Deus, de João 17, 20 e 21. O versículo 20, e os irmãos lerão o 21. Minha oração por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Todos juntos o 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Seja esse o propósito de cada um que está aqui, de cada servo. O mundo veja que nós somos enviados pelo Senhor. Podem sentar-se. Vamos louvar o Senhor. Querido Senhor, eu quero ser uma bênção. Ainda criança, sei que posso orar e alcançar as vidas distantes que não conhecem teu amor. Senhor, sou tão feliz em te conhecer. Nas horas difíceis posso confiar. Há muitas crianças sem esperança. Eu sei que posso abençoar. Criança ali tão longe pode ser alcançada pelo amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui antes de pedir a Deus, estende a tua mão e toca esperança ao pequeno coração. Senhor, te conhecer nas horas difíceis posso confiar, mas é muitas crianças sem esperanças. Em oração eu sei que posso uma criança linda pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui antes de dormir a Deus, estende a tua mão e toca esperança ao pequeno coração. Deus ama as crianças e queres ensinar
Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, Deus, estende a tua mão e toca pequeno coração. Pequeno coração, tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. E ainda há alguém que acha que filho de peixe não é peixinho. Daqui a pouco não será Querigma Kids, mas Querigma 2. Com o passar dos anos, vós, que bênção, vocês são bênçãos de Deus. Eu convido agora as crianças que estejam no auditório para vir para o seu culto, crianças até 8 anos, de 4 a 8 anos. Estiverem aqui, vamos orar para que vocês desçam para o culto infantil. Convidar uma mãe para orar. Renata, você ora? Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã abençoada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a classe agora e os ensinamentos que elas terão agora, Senhor. Que o Senhor possa usar esses professores, Deus. Que cada criança aqui possa ter o aprendizado vindo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos inverter um pouco a ordem de culto. Vamos fazer agora um momento de para depois passarmos a palavra para o pastor Eromi. Todos nós bem informados que a Igreja de Cristo vive, subsiste, porque nós, os crentes em Cristo, contribuímos para que ela prossiga a jornada terrena. Então, como é bom da obra do Senhor, não porque vamos receber bênçãos, mas porque nos alegra. Então você que é membro desta igreja, ou de outra igreja, ou não é membro de igreja nenhuma, mas voluntariamente quiser participar, esteja à vontade. Não se sinta constrangido. Vamos com a alegria da casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor e é dada a oportunidade para entrar. Teu amor
cantar. Posso fugir do teu medo, nem ficar distante. Se eu subir até os céus, seu abismo eu descer. Tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, a luz brilhará e comigo estás. Vamos orar, mas antes eu quero dar apenas um comunicado. O pastor Maurício não está hoje, outra vez ontem à noite. Ontem foi o culto de 10 anos casados dele, abençoado culto. Quem veio foi muito abençoado. Ó Senhor, somos ofertas e pelos dízimos trazidos à tua casa para a manutenção do teu reino sobre a terra. Agora te pedimos uma bênção especial para o teu servo, pastor Eromi. Dá a ele a unção do teu santo maior, para que ele fale o recado que tu colocaste no coração dele. Não é o que queremos, o que tu queres que ouçamos. Abençoa o teu servo na mensagem que trará, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Realmente o que o pastor José de Jesus disse é digno de uma noite muito especial. Aqueles que vieram, creio que podem corroborar. Não vieram, realmente perderam um tempo bem objetivo, mas de bênçãos. As coisas que Maurício disse para a Aline, as coisas que a Aline disse para o Maurício, coisas muito especiais, de grande edificação, foi muito bom, muito bom. E depois a confraternização, né? Que também sempre é um momento muito interessante, porque dizem que crente não fuma e não bebe, mas come pra caramba, né? E se alegrando, foi muito bom. Bem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra. E eu gostaria de ler a palavra em Efésios capítulo 4, onde nós vamos ler os 6 primeiros versículos de Efésios capítulo 4. Eu vou deixar a cargo da equipe de louvor, se ao final desta reunião vocês tiverem uma música que vocês se inspirarem aí, vai ser bênção. Nós vamos falar nesta manhã sobre um valor. Pastor Jesus escreveu interessante que eu queria que você depois pudesse ler sobre valores e valores, como o próprio nome diz, são coisas que nós ou valores da igreja do Novo Testamento, coisas, são princípios, são entendimentos que nós não negociamos como coisas fundamentais, e nesse sentido ela está presente, faz parte do nosso ser igreja. É mais ou menos como a pele que envolve os valores. E hoje
eu quero falar sobre o valor de viver. E a palavra de Deus diz o seguinte, Efésios capítulo 4. Eu lhe suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos maravilhosas como estas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros, por causa do amor entre vocês. Procurem formas conservar, por meio da paz que une vocês, nós somos todos membros de um só corpo, temos e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de... Que Deus abençoe a sua santa palavra, lida aos nossos corações. Posso ouvir um amém? Amém. Paizinho querido, nosso Deus de amor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Pedimos que a tua palavra, Senhor, seja enriquecedora e bênção na vida de cada um aqui, Pai. Na tua direção, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, uma das coisas que assim eu entendo que dificulta a nossa percepção de viver comunidade é a forma como nós aprendemos ao longo dos anos a pensar igreja. E nós pensamos muito em igreja como... Infelizmente, essa marca está presente em mim e eu creio que também ela está presente em você. Quando nós pensamos em igreja, o nosso primeiro pensar é com relação a essa instituição que tem CNPJ, que tem estatuto, tem regras, tem princípios administrativos, e eu não estou negando a dimensão institucional da igreja, porque ela também é uma realidade. A igreja existe, e por isso ela precisa dessas coisas que eu acabei de descrever aqui. Mas, antes até mesmo da sociedade exigir essa sofisticação nessa dimensão institucional, a igreja é, antes de mais nada, ela é o povo, ela é a comunidade de Deus. Essa dimensão espiritual, ela não pode ser olhada como um estatuto, PJ, é um organismo vivo. Ela é a comunidade de Deus. Comunidade, duas palavras muito simples: comum, unidade. Unidade. Aí se pergunta, que unidade que nos é comum? Somos igreja porque nós gostamos, por exemplo, dos mesmos tipos de comida, será? Será que nós gostamos do mesmo tipo de comida? Todo mundo aqui gosta, por exemplo, de comida mineira? Aquele tutuzinho, aquele esminho, aquela couvezinha, com aquela costelinha frita. Hein, pastor? Que bênção, né? Será que todo mundo gosta? Será que todo mundo gosta aqui de churrasco? O Jonas, é claro, aquela picanha, aquele galeto fazer. Será que todo mundo gosta de churrasco? Para
pisar mais fundo, será que todo mundo gosta de comida italiana? Frio, uma lasanha, hein? Aquele queijinho derretendo por cima. Que coisa! Senão nós vamos perder o fio da meada. Mas eu creio que, por mais que as comidas sejam, a nossa unidade, ela não é comum em torno dos pratos. Porque minha esposa, por exemplo, ama comer cebola. E isso é uma briga, eu não gosto de cebola. Cebola crua, né? Se fizer, eu faço um cachorro que eu coloco. Mas aí eu tenho a minha estratégia, eu ralo a cebola, eu frito bem a cebola, eu como. Mas a cebola não me desce, não é? Mas já a minha esposa e meu filho gostam. Uma salada, um tomate com cebola, eles vão. Eu não gosto. A nossa comum unidade, ela não está em... Já pensou se todo mundo aqui torcesse para o mesmo time de futebol? Hein? Boa que seria, né? Não teria muito bate-papo lá, é o seu time. Enfim, obviamente que eu acho que se a unidade da igreja fosse comum em torno do time de futebol, claro que seria em torno do meu time. Apesar de que o meu time anda meio mal das pernas. Por favor, hein? O meu time anda meio mal das pernas. Mas também não é em torno de um time de futebol. Aliás, hoje abrindo um parênteses, hoje com vocês vão ter que o pastor Maurício falou assim, pastor Erumis, segura lá o povo. E eu falei assim, rapaz, esse povo vai ficar cansado. Mas hoje à noite eu quero fazer concorrência ao jogo. E quero já dizer de antemão, se você ficar em casa vendo Brasil e Venezuela, a coisa já está feia, vai ficar mais feia ainda. Então venha cultuar. E hoje eu quero uma palavra, mas eu quero trazer uma palavra sobre família de uma perspectiva diferente. Eu quero falar nesta noite sobre perpetuando uma geração de cristãos na sua família. E eu que tem família, você que tem pais, você que tem irmãos, você que tem cônjuge, você que sonha ter uma família, como você pode sonhar e trabalhar por gerações de crentes na sua casa. Hoje à noite, tá? Então não troca essa mensagem pelo jogo do Brasil não, porque aí a coisa vai ficar muito difícil. Já está difícil e vai ficar mais ainda. Comum unidade, ela não está em torno dessas coisas que eu poderia mencionar. O que nós temos que fixar, o que nós temos que entender é que a nossa comum unidade, ela está firmada na pessoa de Jesus. Diga comigo, a nossa comunidade, a nossa comum unidade está estabelecida em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que torna a igreja essa coisa especial, a comunidade de Deus, é o fato de que a nossa em torno da pessoa, do Cristo que nos uniu do seu corpo. Por isso que eu gosto dessa fala final aqui, falando sobre Deus, que diz, o está sobre todos. Deus está sobre todos nós. E olha como isso vai nos nivelando, irmãos. É por isso que, para a gente viver comunidade, a gente aceita que a nossa ligação é Cristo e que não tem ninguém melhor do que o outro. Douto, pode ser indouto, pode ser doutor, pode ser a pessoa que tem lá o básico ainda não completo, pode ser o que tem dinheiro, pode ser o que não tem dinheiro. Essas nos desigualam, elas desigualam lá fora na sociedade, mas aqui dentro da igreja, nós estamos já nivelados com o fato do Deus que está sobre todo.
Mas o texto diz mais, o texto diz que ele também está em todos. Não existe elite espiritual. Na igreja não existe quem tem e quem não tem. E esse é um pentecostal que trabalhou e trabalha com o conceito do batismo com o Espírito Santo, porque isso acaba que cria uma elite na igreja dos que são batizados e dos que não são batizados. A teologia batista muito bem estabelecida quando nós afirmamos que todos batizados no corpo de Cristo, no momento que se rendem a Jesus, aos Coríntios, fomos batizados, formando um só corpo. Não tem aqui na igreja de Jesus Cristo quem é, quem não é, quem tem, quem não tem. Talvez existam crentes que deem mais lugar ao Espírito Santo, mas não existe crente que tem o Espírito e outro que não tem o Espírito. Ele age em todos nós. Posso ouvir um amém? Amém. E diz a palavra de Deus também, age por nós. E eu gosto do todos nós. O sonho é Deus agindo por todos nós. Não é só pelo pastor Maurício, não é só pela equipe de ministros, não é só pela liderança de pequenos grupos ou células, não é só pelos diáconos. Deus age por todos nós. E irmãos, patamar assim de comunidade de Deus, que é um negócio tremendo. Ele, diga comigo, está sobre nós. Diga comigo, Ele está sobre nós. Ele está em nós. Por meio de nós. E isso não abre exceção a ninguém. Todos nós. Ele age até através de uma criança. Vi uma verídica de que o pastor, para mim, obrigado, endemoniada na comunidade, e decidiram orar, levar uma comitiva. Estavam diáconos, estavam alguns líderes da igreja, e a menina pediu. Ficaram um pouco reticentes, mas não, se tem os diáconos, se tem o pastor também, vamos levar a criança. E a criança, uma menina cheia de fé, foi. Só para fortalecer essa ideia de que ele age por todos. Lá, irmãos, o diabo fez a festa. Inicialmente, essa sala aqui ficou, se apoderou da pessoa, e o demônio disse: nessa sala aqui, ninguém tem condições de me expulsar. E aí começou a soltar os podres. Você, porque você tem uma situação assim, assim, assado. Você também não tem condições de me expulsar, disse. Condições de me expulsar por causa disso. Aqui só quem tem condições de me expulsar é a menina. E salvou o pastor, graças a Deus. E o pastor? Mais ninguém. Sim, quando eu ouvi esse testemunho, eu achei uma coisa interessante. A menina tinha autoridade, porque tinha fé e tinha vida no altar de Deus. Deus age por meio de todos. Mas, irmãos, avançando nessa reflexão da igreja viver comunidade, eu queria dizer que esse texto aqui, ele fornece a base, a visão de comunidade, e ela também oferece as atitudes que nós devemos ter. É o que nós podemos ver aqui no versículo 4, quando o apóstolo, assim, eu diria vários fios que entrelaçados formam uma corda e que dá toda a dimensão da base que nós vivemos como. O texto diz: nós somos todos membros de um só corpo. Um só corpo.
Irmãos, nós temos hoje muitas denominações. É que as denominações históricas, elas funcionam como a essência neotestamentária, a essência bíblica do Novo Testamento é que há um só corpo. É mais ou menos aqui no Rio o povo comercializa várias marcas, vários rótulos de Guaraná. Me dê algumas marcas, por favor. Antártica, Toby, Quiet, Toby já falaram, Holly, a Dolly, mas convenção, mas tudo é Guaraná. Isso que é importante. Tudo é Guaraná. A essência que é Guaraná. Você pode ter Guaraná, que não é Guaraná, com vários rótulos. Assim também, irmãos, muitas nomenclaturas religiosas que eu diria que nós estamos quase que num labirinto. Um labirinto evangélico formado das igrejas históricas, que se renovaram das históricas e das igrejas pentecostais clássicas, neopentecostais. E cada uma dessas aqui são avenidas, principalmente neopentecostais com centenas de ramificações. De maneira que, se você quiser rir, pesquisa por nome de igreja na internet, você vai ver como tem nome de nome de igreja. Mas uma coisa, irmãos, que nós devemos ter em mente é que há só um só corpo. Quando Jesus voltar na sua glória para buscar a igreja, qual igreja que ele virá buscar? É a igreja Assembleia? É a igreja neopentecostal? Qual igreja que ele virá buscar? Não, irmãos, ele virá buscar a sua igreja, aqueles que foram lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. É essa igreja que ele virá buscar. Então, uma coisa que eu sempre recomendo aos cristãos batistas, porque nós temos uma história batista, uma identificação doutrinária, e você ter uma admiração por isso não é uma coisa ruim. Ou seja, você idolatrar isso. Mas tem uma coisa que eu falo para os batistas, para os crentes: nunca desenvolva uma visão de não considerar o outro irmão como. Não importa se de lá para cá passa por você um vizinho, uma pessoa que não te considere crente, que não te considere cristão. Mas é o seguinte, meu irmão, você considere o irmão como crente, como nosso irmão. Trate-o como nosso irmão. Não vamos ter essa visão de ideia de pensar que no céu só tem batista, porque isso não é uma verdade. Há um só corpo, diz o texto, um só Espírito, o mesmo, o Espírito Santo, o Espírito que exalta Jesus em nós, o Espírito que nos. Há um só Espírito, diz o texto, e há uma só esperança de que Jesus virá e Ele vai nos levar para Ele, a esperança da vida eterna. Somos do povo que crê para a salvação, nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a fé e a certeza de que a morte não interrompe para nós, pelo contrário, a morte abre a porta para ver a perspectiva da vida eterna ao lado do nosso Deus. Nós temos uma viva esperança, há uma só esperança. Diz a palavra de Deus aqui, vai guardando um só corpo, um só Espírito, uma aliança, diz Paulo, há um só Senhor, a igreja só tem um Senhor, Jesus
Jesus Cristo, e a Igreja Batista prima por isso. Nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Colocar lá no rótulo, Igreja do Senhor Jesus, se Jesus não é honrado, se Jesus... Eu falo lá na congregação que eu pastoreio, que alguém vier com uma ideia, que eu acho uma ideia muito pobre, desprezível, de fazer pastor Eromi, tipo algumas igrejas neopentecostais que tem, né? Fazer uma colocar assim na estampa, na frente, para dizer que é a igreja do pastor Eromi. Eu vou dizer assim: se eu deixar, pode me internar. Não incentivamos tais práticas. E eu disse para ela, primeiro porque eu sou meio feinho, de mim me deu uma esposa linda, então aí os nossos filhos são bonitos porque puxam mais para o lado da mulher, mas a foto não vai ajudar muito e só vai atrair mosquito. Então não vejo sentido disso, como não vejo sentido essas igrejas que existem em função de uma liderança, que vão para a mídia. A ideia da igreja do fulano de tal, isso não é Bíblia. Há um só. A igreja de Jesus só tem um Senhor. Ela é comunidade porque ela tem um só Senhor. Ela tem um só corpo, ela tem um só Espírito, ela tem um só Senhor, e ela tem também uma só fé. A igreja está dentro de Jesus. Ele é que é imprescindível na igreja. Jesus não pode faltar. Há uma só fé, um só batismo. O batismo, aquele que é proferido depois que a pessoa fala a sua fé em Jesus, e mediante a pública profissão de fé, a pessoa é batizada em nome da Trindade, conforme o ensino do Testamento. O batismo que integra a pessoa no corpo de Cristo. E diz mais. E é interessante que aqui o texto fala da Trindade, não só Espírito, um só Senhor. Então, irmãos, esses 7 fios entrelaçados, eu falo aqui, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É a base para a igreja poder assentar o seu conceito de que nós somos uma comum unidade, firmada nesses valores. Duas igrejas. Tauá não é duas igrejas. Aqui não pode existir os partidários do pastor Maurício, partidários do pastor José de Jesus, os partidários do, como é que é o nome dos jovens? Gesiel, os partidários do líder tal. Não, irmãos. Comunidade, um só corpo, é um só Espírito, é uma só esperança, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus. Isso é a base. Poder ver além da instituição e dizer: nós somos uma. Agora eu queria avançar para a segunda ideia, das atitudes. Porque mas nós temos que zelar com as atitudes. E atitudes diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao ancião, à anciã, diz respeito a todos nós. Deus dá uma base muito sólida para a igreja ser e viver comunidade, mas a igreja precisa também ter atitudes certas. E esse texto aqui não precisa inventar, o texto dá essas atitudes. Primeiro, no versículo 1, Paulo diz:
comportem de maneira digna desse evangelho. Irmão, o que nós vamos ser Deus, se nós ainda não entendemos o sentido da coisa, não compreendemos a beleza desse evangelho, a beleza do nome que a igreja traz, que eu trago, que você traz. Nós trazemos o nome de Jesus em nós. Paulo, olha, eu sou o prisioneiro no Senhor, porque quando ele escreveu Efésios, ele estava preso, mas ele diz de maneira digna desse evangelho. Porque, irmãos, a gente não tem compromisso ético com a igreja, isso mina a comunidade. Então a palavra de Deus está aqui nos dizendo: se comportem digna, porque esse chamado é precioso para nós. Então vivam de modo digno desse evangelho. Conta-se que o grande líder do passado, Alexandre o Grande, gostava de, em muitos momentos, passar as suas tropas em revista, e dizem que extremamente dócil com os seus soldados, mas tinha uma coisa que ele não perdoava: o desertor. E um dia, ele passando as suas tropas, ele se viu diante de um soldado desertor. Aquele homem estava cabisbaixo diante de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande dirigiu aquele e disse: moço, qual é o seu nome? O moço ficou um tanto quanto pesaroso em dizer o seu nome. Alexandre insistia: qual é o seu nome? Ele disse: é Alexandre, Senhor. E diz que quando ele respondeu que o nome dele era Alexandre, disse para ele assim: moço, ou mude as suas atitudes, mude o seu nome. Irmãos, qual é o nosso nome? Lá em Antioquia foram os crentes pela primeira vez. E cristãos nada mais é do que pequenos cristos. Qual é o seu nome? Cristão. Qual é o seu nome? Eu sou cristão. Você carrega Cristo em você. Mas que não seja dito isso de nós: mude as suas, mude o seu nome. Meus queridos irmãos, devemos viver de acordo com esse evangelho. E não tem pastor, não tem diácono, não tem líder de célula, porque ninguém pode ficar se monitorando. O propósito não é este. Tem que nascer ali dentro do coração de cada um que é filho de Deus, de cada um que é de Deus, esse sentimento. Não, Cristo está em mim e eu devo viver de modo digno. Espírito de Deus que está em mim, ajuda a viver digna. Senhor, eu estou aqui vivendo essa prova na minha vida. Estou honesto, estou sendo tentado, Deus, a ir por uma estrada que não é a estrada do teu evangelho. Senhor, ninguém está vendo, mas o Senhor está me vendo, ajuda-me. Viver de modo digno do evangelho. Essa é a primeira atitude de cada um de nós. A segunda está aqui também, está no versículo 2, a questão das nossas atitudes uns para com os outros. E olha o que Paulo diz: sejam humildes e amáveis. Humildes e amáveis. A igreja que vive comunidade, a igreja que eu acabei de falar aqui, que tem sobre todos, em todos e por meio de todos, essa igreja não pode ser formada de pessoas que olhar com o nariz empinado, porque a igreja, a comunidade, os crentes buscam ser humildes e amáveis.
mais a palavra: sejam pacientes, tendo tolerância, versão tradicional, uns aos outros, né? Sendo tolerantes uns com os outros por causa do amor. Tem alguns cristãos, não é o caso de Tauá, obviamente, que eles se gabam assim: sou pavio curto, e comigo é bateu, levou. Falou, tem na mesma medida, na mesma hora. Tem outros crentes que dizem assim: eu sou sincero. Depois não, se falou comigo, eu sou sincero, eu falo o que está dentro do meu coração. E em nome dessas coisas, às vezes a gente vai trazendo prejuízo à comunidade. Sejam pacientes. Com um pastor amigo meu, que ele dizia assim: ah, você gosta, prima pela verdade? Lembre-se, amor. Talvez você tenha uma grande verdade para dizer para alguém, mas a verdade não é o maior valor. O maior valor é o amor. E talvez em nome do amor você vai ser paciente. Melhor hora para conversar. Você vai aguardar a melhor situação. Esse texto fala sobre essa conduta. E nós devíamos ser eticamente. Eu temo que se nós não enfatizarmos isso hoje, nós continuaremos presenciando situações aonde irmãos com relativa facilidade se denigre a personalidade de uma pessoa, se denigre a honra de uma pessoa dentro da igreja. Cuidado com isso, irmãos. A vida, a honra, o nome é de um valor diante de Deus incomensurável. E se diante de Deus tem valor, não precisaria nem dizer que é também constitucionalmente protegido. Tanto que se uma pessoa tem o nome dela envolvido com alguma coisa, ela pode inclusive ingressar com a de danos. Está atingindo o seu patrimônio imaterial, a sua honra. Mas nós não precisamos desse campo não, irmãos. Para nós basta o fato de que o seu nome, a sua honra, a sua imagem tem um valor precioso. Eu não posso tocar nisso se eu não estiver muito certo do que eu estou fazendo. Eu falo isso, irmãos, porque vivi garoto de igreja batista. São 40 anos de igreja batista. Conheço esse negócio, de frente para trás, de trás para frente. E ainda sempre tenho surpresas. E eu já vi situações onde de maneira... irmãozinho que tem a língua muito solta, irmãzinha que tem a língua muito solta, fala com facilidade da vida de alguém. Coloca um fechiclé, que fala fechiclé na nossa boca. Falar, não vou me levar. A vida dele é preciosa. E se ele tem liderança, eu vou deixar que a liderança dele. Espiritual, eu procuro o líder dele, para que as coisas sejam tratadas. Então, irmãos, a comunidade ela se fortalece quando o respeito, a ética, são coisas que vão ficando presentes mais e mais. Você está entendendo o que o pastor está falando? Aliás, o que o pastor está falando não, o que a palavra de Deus está falando. De sermos pacientes uns com os outros. E para fechar, o verso 3: procurem de todas as formas conservar a paz, a unidade do Espírito. E perceba, aqui não está dizendo, como no Testamento nos é dito, que nós temos que criar a unidade. Nós não criamos unidade. A unidade já foi criada com alto preço, o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Como diz até a canção, sei que foi pago um alto preço. Para quê?
eu fosse um, meu irmão. A Bíblia não nos diz, olha, tenha unidade, produza unidade. Fala não, irmãos. A unidade, ela foi conquistada na cruz, aonde diz a Bíblia que o muro da separação caiu, grego, aonde não há mais homem, mulher, romano, onde não há pele branca, pele negra, tudo isso. Na cruz, nós fomos uma comum unidade. A nossa unidade foi construída lá na cruz. O que a Bíblia diz aqui, que é uma atitude que nós temos que ter, é: preservem. Não arranhe esse negócio, porque tem gente que gosta de arranhar a unidade da igreja. Na igreja Zona Norte, que foi meu último pastorado aqui no Rio de Janeiro, eu sempre quis ter um púlpito em acrílico. E aí nós, com a graça de Deus, adquirimos um púlpito em acrílico, que acho que deve estar lá até hoje. Mas o púlpito em acrílico tem um negócio, tem que tomar um cuidado muito grande na hora de limpar. Qualquer coisa, senão você arranha o acrílico todo. E o púlpito que eu sempre gostei tanto dele, um belo dia, eu vi os arranhões lá no púlpito de acrílico. Alguém desavisadamente passou um produto que deveria, que um bombril tinha passado assim em cima do acrílico. Meu pai, o que fizeram? O que fizeram com o meu púlpito? O pastor tem essa vaidade, né? Eu vejo assim que a unidade da igreja é mais ou menos como um púlpito de acrílico. Tem que tomar muito cuidado, porque senão eu posso arranhar. Tomar muito cuidado. Preservar a unidade. A gente tomar muito cuidado com a preservação da unidade. Com o que eu falo, como eu ajo com meu irmão, porque ele é meu irmão em Cristo. Eu devo tomar muito cuidado com a liderança. Eu devo tomar muito cuidado, porque eu tenho o dever de preservar o Espírito. No vínculo da paz, manter a igreja em paz é nossa tarefa. É nossa tarefa. Por isso, sim, no Novo Testamento você tem perseguir a paz, buscar a paz com todos. Tarefa nossa. Buscar a paz. Não está mais. Aliás, está aqui no Rio. Que ele fez umas andanças. Que um dia na igreja dele ele disse assim: irmãos, vamos fumar o cachimbo da paz. Esse negócio de fumar cachimbo da paz não é com a gente. Não é nosso departamento. Mas o que ele queria dizer é que nós temos que lutar pela unidade, pela paz da igreja. Preservar a unidade pelo vínculo da paz. E essas coisas aqui são atitudes de viver de modo digno do Evangelho, a atitude de ser humildes, e a atitude de eu vou dar a minha participação para preservar. Não vai ser eu quem vai arranhar a unidade. A igreja não vai ser eu, não. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus logo no início da minha vida pastoral. Eu falei: Senhor, eu jamais quero ser pivô de divisão em igreja. Eu não quero que entre no meu currículo eu dividir a igreja. Não, irmãos. Eu fico muito preocupado com o número de divisões que tem acontecido nas igrejas de Deus, especialmente falar do nosso que isso é muito triste. Eu sou pastor de uma comunidade simples, umas 6.000 pessoas, e a coisa de uns 6 meses atrás, o fato da comunidade na igreja da Assembleia, e a metade da igreja saiu, foi para um outro canto do bairro formar uma outra igreja, e as pessoas, e a pública, e as pessoas da comunidade que nem crentes são, dizendo: os crentes brigaram, a igreja da Assembleia se dividiu, mas podia ser a igreja batista também, podia ser
é que nós temos que levar a sério. Essa coisa de viver comunidade tem peso. Por tudo que a Bíblia diz. Igreja não é só estatuto e CNPJ, não. Antes disso, a igreja é organismo vivo. É a comum unidade, Cristo, do povo de Deus. Que Deus abençoe essa palavra. E aqui eu corroboro todas as iniciativas que não só esta igreja esteja tomando para viver comunidade, mais juntos, em respeito, em amor, em cuidado, em paz. Deus mesmo, pelo versículo que vocês leram, de João 17, 21, Jesus orou: Pai, que eles sejam um, como Tu és em mim, para que o mundo creia. Quando uma igreja está ajustadinha, quando liderança, membresia, a igreja como um todo está em paz, impactante para quem não conhece o Evangelho, impactante. Que Deus abençoe esta igreja, que esta igreja experimente ser comunidade, mais e mais, e possa experimentar bênçãos ainda maiores de Deus neste lugar. Amém? Podemos cantar? Vamos ficar em pé? Pastor Josué, desculpa, hein? Eu passei 10 minutos. Vamos cantar uma canção. Ô, pastor José Jesus, desculpa. Precioso irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado. Abraço o irmão aí. E expressarmos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. A vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Com você, no amor do nosso Pai, no amor de Jesus. Eu sou com você, no do nosso Pai, somos no amor. Ó Deus, pela mensagem que ouvimos nesta manhã, Tu usaste o Teu servo para atingir a cada coração que está aqui. Usa a vida do Teu servo esta noite, com poder e graça, para nos falar daquilo que precisamos ouvir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que acabamos de louvar, que verdadeiramente sejamos. Leva-nos agora para a escola bíblica e que Tu sejas com cada professor, com cada aluno, para que a Tua igreja seja cada vez mais edificada, no nome de Jesus. Amém. Boa escola bíblica para todos.